hoje para os irmãos, louvando e agradecendo o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Vou passar a palavra para o pastor. Já deve estar se coçando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato ao Senhor por esse tempo, por esse momento de adoração, momento de reverência, momento de alegria também para todos nós, para a igreja, para os convidados, os amigos, os parentes, que aqui estão justamente para se alegrar com a família, com os batizandos, com toda a nossa igreja. Amados, Jesus deixou duas ordens para a igreja do Senhor Jesus. A primeira ordem foi a celebração da ceia do Senhor. E a segunda ordem, o batismo. Eu queria refletir, antes propriamente dito do batismo, em um texto bíblico. Vamos refletir junto nesse texto para que possamos entender a grande importância do batismo. Sabemos que tanto a celebração da ceia do Senhor quanto o batismo são atos simbólicos. A ceia, na verdade, representa o derramar do sangue de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz, quando o corpo dele foi mutilado e ele morreu, para que nós também pudéssemos morrer e ressuscitar, como ele ressuscitou. Na verdade, o projeto de Deus para a humanidade é propiciar vida ao ser humano. E Jesus, começando com Nicodemos, está registrado, tá? Achou para botar no capítulo 3, versículos de 1 a 5, eu vou fazer essa leitura. Os irmãos, prestem atenção nesse texto, porque esse texto ele fala muito acerca desta necessidade, né? A necessidade do renascimento. Renascer não é uma opção, é necessidade. De fato, é uma escolha, mas uma escolha extremamente necessária. E diz assim o texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Vou repetir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este era príncipe dos fariseus. Este foi ter de noite com Jesus, foi conversar com Jesus à noite, e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse isso para Nicodemos: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Meus queridos, eu, refletindo nesse texto, eu analisei algumas coisas. E uma das coisas que fica muito clara nesse texto, muito perceptível, é que religião e religiosidade não salvam. Quem estava conversando com Jesus era um homem altamente religioso. Era um homem conhecedor das leis de Moisés. E segundo eles diziam, eles eram praticantes dessa lei. Nicodemos. E Nicodemos não era apenas um fariseu. Nicodemos era o príncipe dos fariseus. É um homem de alto conhecimento. E quando
Nicodemos diz para Jesus: bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque as obras que tu fazes, só alguém vindo de Deus pode fazer. Nicodemos reconheceu isso dentro de um contexto de conhecimento que ele tinha. Mas Jesus negligenciou vamos dizer assim, esse elogio dele. E Jesus foi de frente, foi ao encontro, ou foi de encontro àquilo que ele necessitava. E eu poderia parafrasear o que na verdade Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, embora você tenha um conhecimento grandioso, embora você seja um religioso bacana, bem dedicado à sua religião, mas você, Nicodemos, disse Jesus para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu fico pensando nesse texto e entendendo a necessidade que o ser humano tem desse processo. O processo de nascer de novo. E eu diria, por que nós precisamos? Porque o ser humano, independente de religião, precisa nascer de novo, porque a religião não faz ninguém renascer. A religiosidade não faz ninguém renascer. E Jesus explica que a pessoa, para nascer, como o próprio Cântico explicou, ela precisa morrer. Mas Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus. E Jesus ele explica no versículo 5, na verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos, há uma realidade que não é visível aos olhos humanos. Há uma realidade visível, mas há uma outra realidade que nós não podemos enxergar com os nossos olhos físicos. É aquilo que acontece depois que chega o momento comum a todos os seres humanos. Sabe que momento é esse? É o momento que Jesus explicou em uma das parábolas que ele contou para um homem muito rico, e que estava em litígio com a sua família. Estava procurando em Jesus um apoio para que pudesse dividir entre eles os bens que ele tinha. E Jesus disse: eu não sou alguém que veio para dividir bens materiais. E aí contou uma parábola para esse homem. Disse assim: olha, um homem muito rico, dono de uma grande fazenda, plantou muitos trigos, e trigo é por minha conta, tá, meus queridos? Plantou muitos trigos, muitas coisas foram plantadas nessa fazenda, e a fazenda produziu, segundo o texto, muita coisa. Esse homem era rico, ainda ficou mais rico ainda. E a fazenda dele produziu tantos bens, tantos recursos financeiros, que ele não tinha nem como recolher, colher e guardar aquilo que a fazenda produzia. Jesus contando uma parábola. A parábola ilustra uma verdade. Isso acontece com as nossas vidas, com a vida do ser humano. E um dado momento ele disse, olhou para ele mesmo, falando consigo mesmo, esse homem rico, disse assim: olha, eu tenho tudo que eu preciso não preciso de mais ninguém para nada, porque eu sou rico, a minha fazenda produziu valores extremamente altos, eu não preciso ganhar mais nada, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. E ele disse para a alma dele: alma, tem muitos bens em depósito para o tempo que for necessário. Come, bebe, folga, fique à vontade. Mas aí Jesus, no conta a parábola, ele diz assim: só que ele foi dormir e ele ouviu uma voz dizendo para ele: você é rico, tem muitos bens, segundo você não precisa de mais nada de ninguém, mas essa noite você vai morrer. Essa noite ele pedirão a sua alma, o que deixe preparado para quem será. O que Jesus está ensinando naquele momento é que há uma
pode fugir. E para que nós estejamos, meus queridos, preparados para esse tempo, eu digo o tempo da morte física, é necessário reconhecer. Porque o ser humano morreu no pecado. O ser humano precisa de algo. Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Esta noite vai estar passando por essas águas alguém que já renasceu. Alguém que entendeu, ou algumas pessoas que entenderam o valor do preparo para uma pós-vida física. E, meus queridos, uma das coisas que a gente precisa refletir é que todas as coisas que estão aqui passam. Tudo passa. A doença passa, a dor passa, os bens materiais passam, as riquezas passam se alguém tem, os carros ficam velhos e vão embora. Tudo passa nesse mundo, nós envelhecemos. Embora eu tenha essa cara aqui de garotão, louco, jovem, tá vendo aqui? Bonito. Mas eu tenho 65 anos. Tudo passa. Né? As rugas chegam, as dores também. Eu, graças a Deus, hoje não estou sentindo dor nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as dores vêm. As rugas começam a ver que é um fisioterapeuta em casa. Glória a Deus. Eu me abençoo. Até anteontem eu estava com esse joelho no podia dobrar. Eu falei, Milano, eu faço um milagre aí. E Deus fez um milagre, nos abençoou as mãos. Né? Mas tudo passa, meus queridos. Alguns morrem novo, outros morrem mais idosos. A Bíblia diz o seguinte sobre o tempo de vida física. A duração da nossa vida é de 70 anos. Mas alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Mas o que passar disso é canseira e infarto. Eu espero durar não apenas mais 5 anos, é 70 anos. Eu espero chegar na era do cansaço. Que é de 80 para lá, em nome de Jesus. Mas eu estou preparado. Pastor, o senhor está preparado por quê? Pela misericórdia do Senhor. Não tenho dignidade de ter a bênção que me foi prometida. Ok. Eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, eu quero dizer uma coisa para os irmãos e para a igreja sem nenhum problema. O homem, depois que renasce, ele não para de pecar. Alguns se assustam com isso. Não há ninguém que se converteu que seja impecável. Eu costumo dizer que na igreja, impecável é uma loja que não sei se ainda tem em Holanda, que vende umas roupas das quais eu não me... Não admiro muito, admirei. A única coisa que tem pecado é essa loja que tem pecado, segundo ela diz. Nós não somos impecados, mas nós temos uma maravilhosa graça. E graça significa literalmente algo que você recebe sem que você mereça. E, meus queridos, é isso que Jesus quer dar à humanidade. Jesus veio para isso. Ele disse para Zaqueu e para aqueles que estavam próximos ali na hora que ele falou para Zaqueu: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio aqui para esse fim. E quando a gente entende essa realidade, quando a gente crê nessa verdade, quando a gente sabe que a realidade do ser humano se resume em reviver a partir de crer em Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. E depois de selado pelo Espírito Santo, quando eu digo selado, é salvo. Quem dá o selo da salvação não é você mesmo, não é eu mesmo. Quem dá o selo da salvação, amados, é o Espírito Santo. É Ele que dá. Você crê
E se na onisciência do Espírito Santo, ele entende que você creu de verdade, que você entendeu que você é fraco, que é falho, que é injusto, que é pecador, ele vê isso dentro de você, ele te sela. E é um selo irremovível. E depois de selado pelo Espírito Santo, você publica a todos que desejam, a partir de uma confirmação desse selo, através do batismo na amizade. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês, finalizando a minha reflexão. Esse batismo aqui, esse ato batismal importantíssimo, foi uma ordem deixada por Jesus. Não dará a condição de salvo àqueles que ele. Ninguém é salvo por esse batismo. A pessoa é salva pelo selo do Espírito Santo que acontece na hora da conversão. Se não fosse assim, o ladrão na cruz não seria salvo. Não é esse momento que vai transformar essas vidas. Essas vidas já estão transformadas. Ela só quer dizer para vocês o seguinte: olha, gente, olha mãe, olha pai, olha tio, olha parente, eu morri para o mundo e ressuscitei para Jesus. Essa é a ideia do batismo. São pessoas salvas que vão testemunhar visivelmente, publicamente, essa salvação que ele já tem. E, meus queridos, a partir da experiência deles nesse momento, se há alguém aqui que deseja ter o selo do Espírito Santo para a sua salvação, eu não estou falando, venha para a Igreja Batista Central do Norte, eu estou falando isso. Eu quero que você, onde você estiver, pela graça do Senhor, você seja uma pessoa selada pelo Espírito Santo. Ou aqui no Joca, ou no Alcântara, ou em São Paulo, ou na África, ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Você vai ter a marca, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Uma marca que ninguém pode tirar, uma marca sua. Uma marca que não requer julgamento de terceiros. Porque Jesus, a Bíblia diz, porque vós sois justificados por Deus. Romanos 5:1. É o Senhor que justifica aqueles que creem de verdade. É Deus que sela. É Deus que confirma. E homem nenhum pode tirar esse selo. É uma marca que você precisa ter. Porque a Bíblia também diz, na carta de Paulo aos Coríntios, porque todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas do nosso feito por meio do corpo, sejam eles bons ou maus. E só será julgado de forma condenativa aqueles que têm o selo. E o selo acontece. A Bíblia me permite falar isso. Quando você entrega o coração de verdade para Jesus. Se aí no lugar que você estiver sentado, você entendeu essa mensagem de Jesus para Deus. Tome essa decisão para a sua felicidade, para a glória de Deus, mas para a sua felicidade. Me permita falar uma coisa, irmãos, para terminar. E não é orgulho da parte de Deus, não, mas é uma verdade teológica. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para todos que estão ao alcance da minha voz. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas o que João 3,16 fala? Ele veio te resgatar pelo amor que ele tem para você. Sabe? Se um pai tiver todos os recursos desse mundo,
financeiro, intelectual, e vê um filho caído, quem precisa do pai? É o filho? Ou o pai que precisa do filho? O filho precisa do pai. Foi por isso, na parábola do filho pródigo, após o filho reconhecer isso, disse: vou voltar para o meu pai. Vou voltar para o meu pai, porque eu estou aqui mendigando, precisando de um monte de coisa, meu pai tem tudo que eu preciso. Queria dizer para você, o Senhor quer te enriquecer com a maior bênção que alguém pode alcançar, que é a bênção da salvação. É o preparo. Sabe por que o crente é alegre? Não é porque tem carro do ano, não é porque tem dinheiro, não é porque tem nada. O crente é alegre porque isso aqui para ele é apenas uma passagem. Porque ele tem mansões celestiais preparadas. Quem prometeu não foi pastor nem líder religioso. Quem prometeu foi Jesus. Não se curva o vosso coração. Crente em Deus, Jesus falando: Cristo em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu poderia ter vou preparar-vos. Amém? Que Deus introduza no fundo de cada coração, pelo poder do Espírito Santo, essa verdade. E se você ainda não crê que Jesus é Senhor e que pode te livrar da morte eterna, você hoje pode fazer isso. Mesmo no silêncio do seu coração. Porque uma vez que você toma essa decisão, você não vai conseguir reter essa decisão dentro de você. Você vai gritar, você vai espalhar, você vai proclamar e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor. Não pedindo o meu para você vir à frente ou levantar as mãos, que vai determinar o selo do Espírito Santo da sua vida. É a sua decisão no coração. E a partir dessa decisão, você vai explodir de alegria e vai declarar para o mundo que só Jesus Cristo é Senhor, porque Ele foi Senhor da sua vida. E Ele continuará sendo. Amém? Vamos partir então para esse momento. Momento do batismo, onde essas pessoas estão felizes da vida e vão dizer aqui nesta noite para vocês: olha, eu morri para o mundo e renasci para Deus, para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Venham o quê? É um momento solene, mas o pastor não pode deixar de brincar. O pastor não pode deixar de ter uma brincadeira saudável, né? Eu vou emergi-la na água e só vou trazê-la de volta, porque ela não é para mim. Mas antes de ser tricolor com a delícia, ou seja lá o que for, ela é serva do Senhor. Amém? Sofia, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você o aceitou de verdade, de coração? Diante da confissão da Sofia para a igreja, reiterada nesse momento para todos os presentes, e que Jesus Cristo é o Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
testemunho, ela sempre dá na sala lá dos alunos novos convertidos, né? Eu me sinto muito honrado de batizar a Maiara. Maiara, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que você, de fato, aceitou e por isso você é uma pessoa salva por Jesus? Maiara, diante desta confissão que você acaba de proclamar, e como também a confissão que tu proclamaste à igreja, eu, como ministro do Evangelho, no poder do Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz em poder batizar a Thalita, por ser uma serva já, não na idade, mas no trabalho, na experiência cristã, uma missionária já, que tem feito um trabalho glorioso aqui na igreja. Você batizar uma pessoa como a Thalita, como o pastor, é uma honra grande, eu preciso falar isso. E oramos a Deus quando recebemos a oportunidade de poder batizar. Como eu poderia negar algo assim tão maravilhoso? Uma Denise está ali toda feliz, porque sabe que tem uma filha serva do Senhor. Então deixa eu perguntar algo que a sua vida, a sua experiência, as suas atividades já declaram não só para essa igreja, mas para muitas pessoas fora desse país. Thalita, você de fato crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Sim! Aleluia! Thalita, diante da confissão que você tem dado a tantas sociedades espalhadas nesse Brasil, nesse mundo, diante do testemunho dado a essa igreja e dessa confirmação aqui